Clubes de remo, clubes de regatas, ciclismo, futebol, ginástica, bicicletismo. Referência de modernidade no mundo do bicicletismo. A gente não tinha o basquete, por exemplo, a gente não tinha o handebol, o futebol, ele, claro, começou, mas muito incipiente. Nós tínhamos também o jogo do laço, o jogo do osso, que daí são jogos mais voltados ao campesinato, né, a questão agrária. A gente tem no início do século a Primeira Guerra Mundial, nós temos as novas urbanizações que estão acontecendo no Estado brasileiro e acontece no Rio de Janeiro a formação das favelas, a expansão dos centros. Porto Alegre, em 1920, em 1900, é uma cidade extremamente alemã e essa influência vai trazer para nós a questão da prática do esporte. Como essa comunidade alemã residindo aqui, ela vai fundar diversos clubes, sejam clubes de remo, clubes de regatas, ciclismo, futebol, ginástica. A primeira atividade que foi introduzida em Porto Alegre foi a ginástica olímpica. Esse foi o primeiro grande esporte da cidade que chega aqui pela Turner Band. É a Associação de Ginástica Olímpica de Porto Alegre. Na década de 1920, essa instituição ela já vai ter quase 60 anos. Hoje, a gente reconhece a Turner Band como Sojipa, o primeiro grande clube esportivo que vai se fortalecer na cidade e vai, através da ginástica olímpica, aumentar a gama de esportes que vai trabalhar aqui na cidade. A Sojipa ela é um clube porto-alegrense, mas ele vai promover a fundação de novas associações de esportes por todo o estado e por todo o país. Qual é o grande boom disso? Esses clubes vão começar a disputar entre si. A questão do trabalho ela é muito importante nesse sentido e nessa época, porque se começa a formar os primeiros sindicatos e se começa a se pensar uma primeira mobilização pelos direitos dos trabalhadores. Dentro da luta desses trabalhadores, uma das reivindicações era a oportunidade da prática de lazer, porque a gente tinha uma jornada de trabalho muito maior nesse período, os trabalhadores praticamente viviam dentro das fábricas, tá? A gente tem greves gerais enormes no Brasil e no mundo. O discurso da modernidade nesse momento ele está muito forte, porque a gente tem um colapso, falando em política internacional, da Primeira Guerra Mundial. Então, essa modernidade que vai vir a posteriori à Primeira Guerra Mundial, ela vai trazer novas coisas, ela vai trazer essa questão do design, a abertura das grandes avenidas nas cidades, ela vai desapropriar muitas pessoas dos centros das cidades. Automaticamente, ela vai trazer a luta por direitos e a necessidade também da prática de novos métodos de lazer. Bicicletismo, referência de modernidade no mundo do bicicletismo. Então a imprensa, principalmente a imprensa gaúcha, ela patrocinava, ela comprava muito a ideia desse bicicletismo. Claro que era um esporte apenas da elite também nesse sentido, porque a bicicleta devia ser caríssima, né? Não tem nem como traduzir em termos de reais hoje. Essa diferença étnica, ela também estava dentro do bicicletismo. A gente tinha a Associação Velocipédica de Amadores em 1895, fundada por lusos e teuto-brasileiros. Sempre a influência de alemães, brasileiros e portugueses brasileiros na difusão e promoção do esporte. Aproveitando o nosso cenário aqui, a gente tinha uma competição de bocha. Claro, existe ainda a bocha, mas num nível mais profissional. A gente não tinha o basquete, por exemplo. A gente não tinha o handebol. O futebol, ele, claro, começou, mas muito incipiente, não era a partir das regras que a gente entende hoje do futebol. Não existia cartão amarelo, não existia cartão vermelho, não existia substituição. Ou seja, o jogador ele se machucava, o time acabava a partida com um a menos e era isso. Nós tínhamos também o jogo do laço, o jogo do osso, que daí são jogos mais voltados ao campesinato, né, a questão agrária, tem muitos esportes próprios ainda nesse sentido, que sobrevivem até hoje, de uma certa maneira. O jogo do osso era... Até tem no livro do Simões Lopes Neto, que é o Contos Gauchescos, que o cara pega um osso que ele tem dois lados. E aí o pessoal vai apostando, assim, tipo, alguém segura o osso, aí a galera aposta, vai cair do lado tal, que tem um risco, uma bolinha no lado, e o outro tem um X. Aí a galera vai apostando aqui, tipo, uma grande arena aqui, todo mundo apostando, alguém recolhe o dinheiro, aí o cara vai e joga o osso pra cima. Do lado que cair, que a pessoa apostou, as pessoas vão ganhando dinheiro. E assim vai. O turf, que é a corrida de cavalos que a gente tem nesse período,
Ele era popular, mas ele era um pouco clandestino, porque ele era mal visto pela igreja. As pessoas, elas tinham meio que vergonha de dizer que iam apostar no cavalinho tal, para ganhar o dinheiro, fazer uma fezinha. A Lei Áurea é de 1888. Para falar em 1920, é uma diferença de 30, 40 anos. Então, a mentalidade escravocrata da sociedade brasileira, ela ainda era muito forte. Ela é até hoje, então imagina nesse período. O que acontece? Os clubes de futebol não aceitavam jogadores negros. E em Porto Alegre acontece um fenômeno único na história da cidade, que é a formação da Liga Nacional de Futebol. Essa Liga Nacional, ela fica conhecida como Liga da Canela Preta. Só que isso é um nome pejorativo que as pessoas da Liga Gaúcha, na época, colocaram nesse campeonato, porque era um campeonato organizado por pessoas negras e mestiças que não eram aceitas no futebol. Essa liga, ela se formou, começa em meados em 1910 e vai até 1930. A liga ela foi bem sucedida, ela começou a ter visibilidade, porque uma maioria da população de Porto Alegre estava nos guetos da cidade, já tinha sido removida do centro da cidade. Só que esse futebol ele começou a crescer, e ele começou a congregar também pessoas mestiças, negras, e trabalhadores da indústria, trabalhadores de várias empresas. Porto Alegre era um grande campo industrial nesse momento, e esses trabalhadores começaram a fomentar o futebol. O que acontece? No início em 1920, a Liga da Canela Preta está no seu auge. Ela está formando jogadores, ela está tendo muita repercussão na imprensa. Bom, o pai do Lupicínio Rodrigues, grande compositor gaúcho, ele era torcedor fervoroso do time do Bento Gonçalves, da Liga da Canela Preta. Era um time imponente, uma das melhores equipes aqui do estado, tá? E esses times, eles ficaram tão populares no imaginário popular aqui da sociedade que se propôs a Liga da Canela Preta, não gosto de usar o termo por ser um termo pejorativo, mas então a Liga Nacional de Futebol fez uma proposta para a Federação Gaúcha para que os clubes da sua liga integrassem a competição estadual do Rio Grande do Sul de futebol. O pedido só foi aceito em 1925. Só que em 1925 eles só aceitaram agregar esses clubes numa segunda divisão. Eles não aceitaram colocar esses clubes direto na primeira divisão, tá? É uma situação de apartheid social. O esporte, ele é uma maneira de expressão social. No esporte, nós podemos perceber muitas nuances de povos, de grupos. Qualquer esporte, ele é um meio de expressão de uma sociedade. Quando a gente vê que mulheres não podem ir num estádio de futebol por serem chamadas dos mais diversos palavrões e nomes chulos, como a questão também dos homossexuais serem aceitos dentro da comunidade esportiva, o basquete, o vôlei, o rugby, o futebol americano, qualquer um deles, ele é a expressão da sociedade. A gente pode entender muitas coisas de política internacional, inclusive, através do futebol. A gente não pode esquecer, a guerra da Iugoslávia, ela tem um processo de estopim da guerra numa partida de futebol entre um time sérvio e um time croata. Isso resultou numa guerra civil, logo depois uma mortandade horrível. Olhar para o esporte como uma maneira de mobilização social, como uma maneira de, talvez, expressão social de algum grupo étnico, religioso, linguístico. O esporte, ele tenta dar visibilidade para essas pessoas, ele traz para dar algum protagonismo. Além de toda a questão da qualidade de vida, todo esse tipo de coisa, ele é importante porque ele é uma voz para algum movimento político que a gente tanto vê por aí.